Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 11/9. É do volume 2, capítulos 19 e 20. Volume 2, trecho 19. 6 de maio de 1899. Luísa procura Jesus entre os anjos. Esta manhã quase não se fez ver Jesus. Minha mente a sentia tão confusa que quase não compreendia a perda de Jesus. Naquele momento, me senti circundada de muitos espíritos. Talvez fossem anjos, mas não sei dizê-lo com segurança. Enquanto me encontrava no meio deles, de vez em quando me punha a indagar, pois quem sabe, talvez pudesse ouvir o hálito do meu amado. Mas por mais que fizesse, não advertia nada que indicasse que ali estava meu amante bem. Quando de repente, de trás das costas, senti vir um sopro doce, súbito gritei: Jesus, meu Senhor! Ele respondeu: Luísa, o que queres? Jesus, meu lindo, venha, não fique atrás de minhas costas, porque não posso te ver. Estive toda esta manhã te esperando e indagando, pois talvez tivesse podido te ver no meio destes espíritos angélicos que rodeavam a cama, mas não tive êxito. Por isso me sinto muito cansada, porque sem ti não posso encontrar repouso. Vem para repousarmos juntos. Assim Jesus se pôs junto a mim e me sustentava a cabeça. Aqueles espíritos disseram: Senhor, quão rapidamente te conheceu, não pela voz, mas com o sopro, logo te chamou. Jesus respondeu-lhes: Ela conhece-me a mim, e eu conheço a ela. Ela é-me tão querida como minha querida pupila dos meus olhos. E enquanto assim dizia, encontrei-me nos olhos de Jesus. Quem pode dizer o que senti estando naqueles olhos puríssimos? É impossível expressá-lo com palavras. Os próprios anjos ficaram surpreendidos. É muito lindo esse trecho, né? É o reconhecer, né? É a questão do conhecimento, né? A gente não tem como confundir quando a gente tem uma intimidade com Deus, né? Cada vez mais que a gente vai tendo essa relação íntima com Deus, né? Essa relação de amizade mais próxima, conhecendo a Ele, a gente não tem como se enganar, né? A gente reconhece a Ele, né? Esse exemplo aqui de Luísa, com muitos, nem preciso falar nada.
Só o sopro, uau, incrível, né? O sopro ela reconhece no meio de tantos, né, de tantos espíritos angélicos ali, e ela nem viu, foi o sopro. Não viu, nem ouviu a voz dele, mas foi o sopro. É muito incrível, né? E isso fala muita coisa pra gente, né? Essa é a questão do conhecimento de Deus, né? Quanto mais a gente, né, se aprofunda nos conhecimentos, mais a gente vai reconhecer a Deus, né? No nosso dia a dia, né? Diante das situações, a gente vai conhecer o coração de Deus, vai conhecer como Ele pensa, né? E como a gente sabe, muitos acham que conhecem a Deus, né? Muitos estão dentro da igreja acham que conhecem a Deus e aí toma atitudes que achando que está agradando a Deus, né? E não está, né? E é totalmente oposto que Jesus está achando dessas decisões, né, de vontade humana que estão fazendo dentro da igreja. E as pessoas estão com o peito inflado, achando que está, né, fazendo a vontade de Deus, está agradando a Deus, que Deus está feliz, mas não está. É totalmente o contrário, né? Então as pessoas realmente não conhecem a Deus, né? Por falta mesmo de intimidade, né? De conhecer, né? Então é muito importante conhecer a Ele para poder entender, né, os pensamentos de Deus, né, como Deus pensa, como Deus age em cada situação, né, o que Ele quer em cada situação, como é que é para se portar, como é que é para agir, é muito importante, né? Incrível esse trecho aqui. Aí o segundo, né? O trecho 20, 7 de maio de 1899. E fica cada vez, antes de eu começar a ler, assim, fica cada vez mais claro, né? A gente conhecer, reconhecer a voz de Deus, né? Principalmente no nosso interior, né? Que eu escutei, até Jesus me fez agora me lembrar de um dos vídeos da Escola da Divina Vontade. Esses recentes, agora não estou lembrando qual, né? Que a Aline estava falando justamente sobre isso, de reconhecer mesmo Deus, né? Inspirando, né? Se comunicando, falando o que Ele quer, né? Para nós, dentro, né? Da nossa mente. Né? E muitos não reconhecem, acham que é elas mesmas, né? Aquela inspiração que vem, aquele bem que deve ser feito, aquelas decisões, né? Para o bem, né? Decisões boas para se fazer, coisas boas que vêm na mente, a gente pensa que é coisa nossa, né? Quando a pessoa não conhece, acha que aquele pensamento é dela mesma, ou alguma lembrança que ela teve que alguém falou, mas ela não reconhece, então ela escuta, mas não reconhece a voz de Deus. Né? Achei muito interessante ela falando sobre isso na Escola da Divina Vontade, né? Então, cada vez mais que a gente vai tendo essa intimidade com Deus, vai ficando mais audível, mais clara a voz de Deus, e a gente reconhece, né, aqui diante de todo esse barulho que está no mundo, a gente consegue identificar Deus, né, a voz de Deus, e ver Ele, né, não só ouvir a voz dele, mas ver Ele em todas as coisas, né, coisas que a maioria não faz, a maioria não reconhece, né, não entende, não reconhece, não escuta, e aí não aceita aquela inspiração, aquele bem para fazer. E quando escuta aquele bem, acha que é coisa dela mesmo, da mente dela que veio ali, né? Porque ela é boa e ela fez aquele bem porque ela é uma boa pessoa em si mesma, mas não é. Né? É Jesus fazendo em nós e através de nós. É Ele que nos inspira a fazer o bem. Todo o bem que fazemos é Jesus. Todo o bem que fazemos é Deus. Mas aí a pessoa não reconhece, né? Não reconhece que é Deus falando, conversando com ela, né? Então vamos continuar aqui o segundo trecho. 7 de maio de 1899. Da pureza da intenção e da verdadeira caridade. Enquanto no dia fiz a meditação, Jesus continuava a fazer-me ver junto a mim e disse-me: minha pessoa está circundada por todas as obras que fazem as almas, como por um vestido.
E à medida da pureza de intenção e da intensidade do amor com o qual se fazem, assim me dão mais esplendor, e eu lhes darei mais glória. Tanto que no dia do juízo as mostrarei a todo mundo, para fazer conhecer o modo como me honraram meus filhos e o modo como eu os honro a eles. Incrível, né? Então, assim, a gente está enxertado em Jesus, né? Somos esse corpo místico, né? Como ele está falando, essa veste, né? Então, as obras que a gente faz, né? É como um vestido que a gente vai ali revestindo ali, né? Então, imagina como a Aline falou, imagina a gente fazer um ato ali de vontade humana, um ato sem nenhuma intenção de amor para Deus, né? Aquela intenção pura, reta para amar a Deus, agradar somente a Deus, sem nenhum fim de interesse, né? E as vestes de Jesus ficam, né, um resplendor quando a gente faz com pura intenção. Mas quando a gente não faz, é como a Aline falou, né? Mancha. É uma sujeira que tem nas vestes, né? Aquela lama, aquela sujeira, né? Então é uma desonra, né? Como se a gente colocasse uma roupa suja ali, né? Em Jesus, e Jesus tem que andar no meio das pessoas com aquela roupa manchada, né? Então é uma desonra para Deus. Então a pessoa de Jesus, ela está circundada das obras e que a gente faz das almas, né? Que as almas faz como um vestido, né? Porque todas as almas estão enxertadas, né? Somos o corpo místico, o corpo dele, místico. Então, né? Ele vai sentir tudo nele, assim como ele sente, né? Quando ele vivia, né? Aqui, quando ele passou a vida dele, 33 anos aqui, né? Ele sentia nele, ele via os pecados, a dor dos pecados, ele vivia tudo nele. Então, a mesma coisa, questão de obras mesmo, né? É como um vestido, ele está circundado, né? As almas estão enxertadas nele, estão nele, né? Então, a sua pessoa está circundada, né? Pelas obras e por todas as almas. As almas estão nele, então ele vai sentir tudo, tudo vai estar nele. É interessante, né? Então ele está falando aqui, né? Já pensou a vergonha que é, né? Como ele estava falando, né? Jesus revela no dia do juízo, né? As obras que elas fizeram, vai mostrar a vergonha que vai ser, né? De mostrar que foi por interesse próprio as coisas que ela fez, né? Ali aparentemente em direção a Deus, as obras feitas, né? Para Deus, não foi para Deus diretamente, não foi para agradar a Deus. Então vai ser uma vergonha porque vai ser revelado, né? As máscaras vão cair, né? Não vai ter como se esconder, né? Minha filha, o que será de tantas obras, mesmo, mesmo boas, feitas sem reta intenção, por costume e com fins de interesses? Qual não será sua vergonha no dia do juízo, ao ver tantas boas obras em si mesmas, mas murchas por sua intenção, que em vez de dar-lhes honra, como a tantos outros, as mesmas ações produzirão vergonha? Porque não são as grandes obras que olho, mas a intenção com a qual se fazem. Aqui está toda a minha atenção. Interessante, que Jesus me fez me lembrar de um vídeo de um homem, ele era um pastor, né? Da igreja, de uma igreja protestante, não sei qual igreja, mas ele era pastor. E ele estava contando o testemunho dele, né, de uma experiência que ele teve. Eu não sei se foi experiência quase morte, aquelas que a Emily fala. Eu não sei, sei que ele teve uma experiência. Mas, se eu não me engano, deu a entender que foi uma experiência quase morte que ele teve lá. E aí ele falando, eu não me lembro de todo o testemunho dele lá não. Mas uma coisa que ficou muito fixa na minha cabeça, que Jesus me fez prestar atenção, foi na parte que ele fala que quando ele chegou, estava diante de Jesus, disse que viu Jesus, e estava ali diante de Jesus, e ele queria entrar no céu, né? Passando nos portões ali, Jesus impediu, não deixou ele se aproximar, né? Impediu a entrada dele. E ele ficou sem entender, mas como assim, Jesus? Né? E ele começou a argumentar,
te passar na cara de Jesus. Mas eu fiz tantas coisas por ti. Nossa, eu fiz muitas obras, né? Eu preguei em teu nome. Eu trabalhei em teu nome, né? Curei, salvei tantas almas em teu nome. Quantas pessoas, né? E ele passando tudo que ele fez. Tudo que ele fez. E Jesus só ouvia. Ele dizia que Jesus só ouvia. E ele lá, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Eu, sabe? Eu fiz isso, eu fiz isso, eu, né? Tipo, eu quero meu pagamento, olha, eu fiz isso aqui. Tenho todo o direito de entrar, sabe? E aí ele terminou de falar, ele dizendo que Jesus foi falar com ele. Dizer que eu não te conheço. Você não fez isso por mim, né? Eu não consigo assim lembrar exatamente, mas o que Jesus estava falando assim, que ele não fez todas essas obras que ele estava listando, passando a cara de Jesus. Jesus não reconhece nada que ele fez, porque ele não fez por amor a Deus. Ele não fez com reta intenção. Ele disse que eu não reconheço nada que você fez. Porque você é um orgulhoso. E começou a dizer, sabe? Nossa, ele disse que ficou assim, sem acreditar. Sabe? Mas Jesus, eu fiz. Você não fez por mim. Você não fez por meu amor. Você fez com interesse. Fins de interesse. E era o que ele estava fazendo. Ele estava cobrando de Jesus ali. Então, aí enquanto eu escutava o vídeo, aí Jesus me falando, né? Que ele fez aquilo simplesmente pensando em, tipo, na salvação dele, né? Todos os atos que ele fez, todas as obras que ele estava contando para Jesus, foi só com aquele interesse mesmo de aparecer, né? De aparecer, de ganhar aplauso. E a intenção ali era garantir a entrada dele no céu. Então ele não estava fazendo isso por amor a Deus, para trazer as almas para Deus ali, aquela intenção reta diretamente para Deus, né? Para honrar a Deus por amor, por não. Todos os atos que ele estava ali falando para Jesus, todas as obras que ele fez, dizendo que era para ti, mas eu trabalhei para ti, olha o que eu fiz por você, né? Nossa, é triste de escutar. Ele era todo orgulhoso e Jesus disse mesmo: você é muito orgulhoso, você é muito soberbo. Você não fez por amor a mim, você fez né, para ganhar alguma coisa. Você não fez por amor a mim, mas para ganhar, por fins de interesse próprio. Estava pensando nele mesmo, para cobrar depois. Eu fiz isso como ele estava fazendo ali diante de Jesus, estava cobrando tudo que ele fez. Eu fiz por ti, porque ele só vê a obra em si. Jesus não, como ele está falando, eu vejo a intenção, o que você está fazendo, né? Mas muitos acham que Jesus vai olhar a obra, se fez grandes coisas. E ele ficou dizendo, eu fiz, nossa, as coisas que ele fez, assim, grandes coisas das obras, ele estava contando ali, né? Listando para Jesus as grandes obras que ele fez para Jesus. Mas Jesus não está nem aí para isso. Ele quer ver a intenção com que vocês fez as obras, né? Essas grandes obras. A intenção foi por amor a Deus? Foi para dar glória a Deus? Foi para levar as almas a Deus realmente? Ou foi para ganhar aplauso, reconhecimento? Nossa, esse pastor é incrível. Olha como esse pastor é inteligente, sabe? Olha as palavras dele. É para ganhar elogio, para mostrar, né, que é bom em alguma coisa, né, que é ser santo ali exteriormente, né, reconhecimento ali. Então, é como Jesus está falando. Toda a atenção dele está na intenção. Todo o olho dele está na intenção. O que a alma está fazendo. Então não adianta, você pode listar quantas vezes quiser. Pode listar, né? Pode cobrar, né? Mas ele não vai ficar, ele não está dando a mínima para a obra em si, né? Ele quer ver se você está fazendo por amor a ele. É o único interesse de Jesus, é toda a atenção dele. Ele não vai olhar a sua obra. Não importa o tamanho da obra que você fez. Não interessa para Jesus, né? O tamanho da obra que a gente fez, mas a intenção com que foi feita.
E aí ele foi pedir entrar e ele disse que ficou assim, sem acreditar, né? Esse pastor falando. Ficou muito envergonhado. Ele disse que não sabe sobre nem mais o que dizer. Ele silenciou, né, diante de Jesus, ele calou e ficou envergonhado, não conseguiu nem encarar mais Jesus, nem olhar para Jesus. De tão envergonhado que ele ficou, né? Porque ele recebeu uma luz, foi iluminado ali, né? Porque ele estava se achando o cara, o pastor, né? Que levou muitas almas, porque deu muitas almas para Jesus. E não foi bem assim. Então ele, né, tipo assim, quebrou a cara. Ele estava se achando diante de Jesus, chegou todo cheio de pomposo ali, todo cheio de moral. E foi humilhado, ele disse que ficou envergonhado, aniquilado, humilhado. Muito envergonhado, que não teve coragem de falar mais nada e nem olhar para Jesus, de tão envergonhado que ele ficou. Essa experiência que ele teve. Então é isso, né? E muitos vão chegar diante de Jesus cheio de marra, né? Olha só, o orgulho e a soberba diante de Jesus e cheio de, né, com o peito inchado, inflado, cheio de exigências diante de Jesus. Olha só, né? E saiu envergonhado, estava se achando. Né? Ele disse que ficou muito envergonhado, porque ele viu quem ele era. Jesus revelou para ele ali, mostrou quem ele era. Né? Então, muito importante isso aqui, né? A questão da intenção, né? Não a obra em si. E muitos vão ficar envergonhados e vai quebrar a cara quando chega diante de Jesus e querer cobrar, né? Mas, né, Jesus nem vai dar em conta, né, dessas obras, porque totalmente vazia com fim de interesse próprio, né? Então, ele nem olha. Por isso que ele fala na Bíblia, né? Não te conheço, né? Sai daqui, eu não te conheço, porque a pessoa vai chegar, eu fiz isso por ti, fiz isso por ti. Tem dizendo isso na Bíblia, né? Por um momento, Jesus fez silêncio. Eu pensava nas palavras que tinha dito, e enquanto as estava ruminando em minha mente, especialmente sobre a pureza de intenção e como fazendo bem às criaturas, as mesmas criaturas devem desaparecer, fazendo uma criatura com o mesmo Senhor e fazendo como se as criaturas não existissem. Jesus voltou a falar, dizendo, então é isso, né? É fazer todas as coisas sem olhar as pessoas, né? Nem querer agradar o humano, né? E querer fazer os atos em si olhando para as criaturas ali para ganhar algum reconhecimento delas, né? Mas as criaturas têm que deixar de existir, né? E é como um dos textos do volume 1, né? Olhar para todas as almas como se ele estivesse ali, né? Como só se existisse a alma e Jesus, ninguém mais, né? E olhar para todas as almas como se fosse Jesus em cada uma delas, né? E cada coisa, né? Cada circunstância que se apresentar de bom e nem tão bom, é Ele, é Ele mesmo que está se servindo das almas, né? Das criaturas que vem em direção a nós, né? Principalmente ali com as humilhações, com as coisas que vêm por meio das criaturas, né? A gente tem que ficar indiferente, né? Que ele fala, porque tem que olhar como ele mesmo está enviando aquilo, né? Ele que quer nos humilhar, ele quer que a gente passe por aquela cruz para nos santificar, né? Para desapegar, morrer para si mesmo, né? No entanto, é esse o caso. Então Jesus voltou a falar, dizendo-me: no entanto, é esse o caso. Olhe, meu coração é grandíssimo, mas a porta é estreitíssima. É a casa do homem lá, aquele que achava que a porta é larga, que ele poderia fazer as coisas do jeito dele, que ele ia entrar todo, né? E não é bem assim. A porta é estreita, estreitíssima. Ninguém pode preencher o vazio deste coração, senão só as almas desapegadas, nuas e simples. Porque, como você vê, sendo a porta pequena, qualquer impedimento, ainda mínimo, e isto é uma sombra de apego, de intenção errônea, uma obra sem o fim de me agradar, impede que entre a deleitar-se em meu coração. Foi exatamente o que aconteceu comigo, foi um impedimento de entrar ali na experiência que ele teve, né?
o testemunho que ele deu. Ele foi impedido de entrar no céu. Foi impedido pela intenção errônea. Ele não tinha intenção pura, por amor a Deus, as obras que ele fez na vida dele como pastor na igreja. Ele não fez nenhum ato com intenção boa ali, por amor, né? Tudo cheio de apego, né, ao que ele fez, a si mesmo, né? Então, um mínimo de coisa vai ser impedimento de entrar. E as pessoas acham que é assim, né? Muito fácil, sim. Né? Vou fazer as coisas do meu jeito, vou fazer o que eu quero e eu vou entrar no céu ainda, mesmo fazendo as bobeiras que eu faço. Que a porta vai estar larguinha para mim entrar. E não vai ser, não é bem assim. É isso que muitos entendem, principalmente os protestantes. Né? E esse testemunho foi incrível para os protestantes entender que não é bem assim. Né? Jesus morreu para nos salvar, né? No entendimento dele, ele morreu para me salvar e eu posso fazer as coisas do meu jeito, né? E eu vou entrar no céu porque ele me salvou. É isso que entende, mas não é bem assim, né? Jesus nos salvou, ele abriu as portas do céu que estava fechado, né? Ele nos redimiu, porque nós estávamos condenados eternamente, morte eterna, né? E ele, vamos dizer assim, reverteu isso, né? Reverteu as portas do céu, né? Se abriu novamente. A gente estava condenado e agora a gente tem essa possibilidade de entrar no céu. Ele nos salvou dessa morte eterna. Mas aí não é bem assim, vai depender de como a gente vai viver aqui, de como a gente vai levar a vida. A gente tem que fazer a nossa parte também. Os céus está aberto, mas não é uma porta larga que você vai fazer o que bem entende e vai entrar no céu. Não é assim. Ele está falando, o coração dele é estreito. Não vai entrar no céu assim, cheia de apegos, cheia de más intenções, obras cheias de más intenções, cheias de paixões, de pecados. Não vai, a porta é estreita, não é bem assim. Não é assim, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não- Isso aqui é muito sério, né? E muitos entendem totalmente o contrário. E o exemplo desse homem, desse pastor, do testemunho que ele deu é perfeito, né? Ele estava com uma intenção errônea nas obras que foram feitas, né? Não foi para Jesus, estava cheio de apegos. Então, ele foi impedido de entrar. Uma obra sem o fim de me agradar, tá vendo? Não foi para agradar a Deus. Impede, foi uma obra assim, de garantia, para garantir a entrada dele, para mostrar, uau, tipo isso, ele achar que ele ia ser recebido por aplausos. Uau, quanto você fez! Uau, ele queria ter o reconhecimento de tudo que ele fez. Ele fez por ele, para ganhar reconhecimento, aplauso, né? Listar ali, olha quanta coisa eu fiz. Não é assim. Impede que entrem a deleitar-se em meu coração. O amor do próximo muito agrada ao meu coração, mas deve estar tão unido ao meu que deve formar um só, sem poder distinguir-se um do outro. Mas aquele outro amor próximo que não está transformado em meu amor, eu não olho como coisa que me pertence. Nossa, muito importante. Porque a Aline também falou na Escola da Divina Vontade. Eu queria tanto lembrar qual foi o vídeo. Agora não lembro qual foi, mas foi um desses recentes. Um desses três últimos aí que ela fez. Que ela estava falando. Nossa, justamente diz que muitos dentro da igreja, que hoje, né, é isso que está sendo ensinado dentro da igreja. Né? Muito olhar muito para o humano. Né? É como ela estava falando, não esqueci que ela falou assim. Parece até que esqueceu aquele do primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Parece que agora está só assim. Pelo que está sendo ensinado, parece que é só assim, amar o próximo como a ti mesmo, né? Mas amar a Deus não está sendo, porque estão colocando o humano no centro, né? Como tem essa lei do mandamento, amar o próximo como a si mesmo, então acho que muitos estão olhando para o humano, mas vamos cuidar do humano, não vamos julgar, não vamos fazer isso, vamos alisar, cuidar muito da parte humana, né? E as pessoas estão esquecendo do espiritual, da alma dessas pessoas, né? E estão só
cuidando do humano, vamos dar de comer, vamos dar do que vestir, tá só pensando nisso, só no humano, mas só com aquela intenção humana mesmo, né? E aí é o que Jesus está falando aqui, ó. O amor do próximo muito agrada meu coração. Ele agrada que a gente, né, ajude o próximo, mas só que unida a ele, por amor a ele, por ele, né? Para ganhar essa alma para Deus, né? Porque aqui, ó, mas deve estar tão unido ao meu, é unido com ele, mas estão separando, estão só preocupados para cuidar do humano, né? Exatamente o que ele estava falando. Né? Parece que só estão lembrando, né? Cuidar do próximo como a ti mesmo. E Deus, cadê? E amar a Deus, cadê? Ninguém está se preocupando com isso. Ninguém está se preocupando. Né? E as pessoas estão aí, deixando de cuidar do espiritual das pessoas e só se preocupando com dar de comer. E alisar os pecados das pessoas e não corrigir, para não magoar, para não espantar. Então isso é muito sério. Olha o que Jesus está falando, isso né? Nem é a gente que está inventando nada, né? É Jesus mesmo que está falando aqui, ó. Mas deve estar tão unido ao meu que deve formar um só. É como ele está falando, a questão da intenção, é fazer, as criaturas têm que deixar de existir, né? Olhar para as almas sendo ele, fazendo para ele, por ele, né? Mas aí fazem olhando para as criaturas, não para Deus. Olhando para o humano, não para o divino. Sem poder distinguir-se um do outro, sem separação. Mas esse é o problema, estão se fazendo separação, distinguindo. E Jesus já está falando o contrário, sem poder distinguir, sem separação, né? Sem separação, sem distinguir um do outro. Mas aquele outro amor ao próximo, aquele amor, é o que a gente está vendo hoje, é aquela atenção muito para o humano, amor humano, que não está transformado em meu amor, eu não olho como coisa que me pertence. Então confunde muito, a gente não conhecer a Deus, tá vendo? Acha que tá agradando a Deus, que tá fazendo ali o que é certo, mas é só o que Jesus está falando aqui, isso que é tão importante, né? O conhecimento de Deus. Conhecer o pensamento de Deus, que é totalmente contrário do que a gente acha. A gente acha que conhece a Deus, mas não conhece não. Conhece não. Aí ele tá falando, eu não olho como coisa que me pertence, e nem olha como ele fez com esse pastor. Nada disso que você fez me pertence e não fez para mim. Não reconheço nada dessas obras que você fez, porque você não fez para mim. Então, nossa, quantos e quantos, né? Vai chegar lá, eu fiz isso pelo Senhor. Quantas almas eu ajudei, quantas almas alimentei, dei de comer. E Jesus vai falar essa mesma coisa. Essas coisas não me pertencem, se não fez, né? Você distinguiu, separou. Fez distinção, né? Só olhou para o humano. E eu fiquei de escanteio. É isso que está acontecendo, né? E aí tem até um vídeo do Papa Francisco ele falando exatamente isso. Esse cuidar do humano, do humano, do humano. E só fez me lembrar do que ela me falou, né? Na escola de dar vontade. Eu disse, nossa, exatamente o que Jesus estava falando. Né? Essa confusão que está hoje. Estão olhando muito para o humano. Ah, vamos cuidar, porque assim a gente vai estar amando a Deus. Será? Olha o que Jesus está falando. Né? Acha que cuidar do outro humanamente está amando a Deus. Não está. Porque estão separando, estão fazendo distinção. Né? O divino está sendo separado. Estão se preocupando só com a parte humana, parte material, o corpo e a alma estão ali. Estão debilitadas e doentes porque não estão se preocupando com a alma dessas pessoas. Né? É em só cuidar do sustento humano. Né? Amém, Fiat.